Emagrecimento, longevidade, saúde da mulher. Hoje nós estamos com a doutora Maria Fernanda Rodrigues, que trabalha de uma maneira integrativa, olhando o nosso corpo como um todo. Afinal de contas, ninguém trabalha sozinho aqui dentro. Fer, muito obrigada por estar aqui compartilhando a sua experiência, obrigada, os seus estudos, agregando aí na saúde das mulheres que estão nos assistindo hoje. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. A gente já divide muitos pacientes, né? E agora dividir essa conversa vai ser muito interessante, estou muito feliz mesmo. Bom, a gente fala muito, né, dessa questão de qualidade de vida. Então a gente tem o lifespan, que é ali quanto a gente vive, e o healthspan, que é realmente viver com essa qualidade de vida. Para você, o que define qualidade de vida, né, sendo médica e também mãe, mulher? Gi, como mulher, hoje, depois de muitos anos de autoconhecimento, o que define para mim qualidade de vida é coerência. É a gente ser coerente nas nossas escolhas, nas nossas vontades e nas nossas ações. Por muito tempo eu entendia que qualidade de vida era relacionado só à alimentação, atividade física, um sono regular, mas eu vejo que qualidade de vida vai muito além disso. Então, por muitos anos eu atendi muitas mulheres com muita saúde e mesmo assim, com a sensação de que algo faltava, eu percebi que esse movimento de incoerência da mulher, que hoje, no mundo que a gente vive, que é um mundo predominantemente machista, onde a gente foi colocada numa necessidade de produção exacerbada, leva nós mulheres a irmos por um caminho que muitas vezes vai contra o que a gente realmente quer. Então, ter qualidade de vida para mim é ter energia, estar feliz no dia a dia, não é passar o dia a dia não esperando o final de semana, mas conseguir aproveitar a semana como parte da vida, não ter que ficar esperando as férias para então conseguir achar que vai ser feliz nas férias, sim. Né? Então, eu acho que qualidade de vida vai muito além de a gente comer bem, e não que não seja importante, de jeito nenhum, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, elas se potencializam. Mas hoje, no meu olhar, a forma que eu abordo minhas pacientes, que eu cuido delas, tentando trazer coerência para a vida delas. Sim, é curtir o caminho, né? Exatamente. A gente às vezes tem assim, eu quero esse objetivo, mas se esse caminho foi muito, né, penoso, vai se tornar mais triste, mais pesado. E aí, quando você chega ali no seu resultado, não vai ter aquele sabor, porque você não curtiu esse caminho, e existe né? uma desconexão daí, né? Você se desconecta do que você realmente veio no mundo para existir e você passa só a produzir sem, de fato, conseguir se encontrar, né, dentro de você. E aí a gente passa uma vida achando que alguma coisa está faltando. A gente passa uma vida inteira achando que o problema está do lado de fora, quando a desconexão é totalmente interna. Então, qualidade de vida hoje para mim é ser coerente com a minha alma, com o que eu acredito, e dentro desse caminho conseguir achar equilíbrio entre ter saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Sim. E aí a gente vem muito da questão da longevidade, que é você viver com qualidade de vida, né? Então não é só simplesmente viver mais, as pessoas buscam nessa questão de viver mais, mas se você não tiver ali esse healthspan, energia, disposição, curtir todos os caminhos que você tem para percorrer, até mesmo em momentos de dificuldade, saber que essas dificuldades vêm para que você se desenvolva, evolua. Isso não adianta. E você sabe que isso que você está trazendo foi um dos movimentos que me levou a buscar essa medicina. Então, a minha formação eu fiz clínica médica no evangélico e fui trabalhar em UTI. Então, eu trabalhava com o outro lado da moeda. Por questões pessoais, questões de vida, para buscar me tratar, eu conheci essa medicina com esse olhar mais integrativo, com esse olhar onde o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente escolhe impacta, né? E isso começou a fazer eu questionar muito da medicina atual, porque eu trabalhava na outra moeda, eu via pacientes com muita idade, muito ruins, muito doentes, e eu pensava,
tudo bem, a medicina evoluiu, a gente tem tecnologia, a gente tem medicamento, a gente tem saneamento básico, a gente tem tudo que fez com que nós vivêssemos mais. Mas a qual custo? Com viver assim, nessa cama de UTI, com tantos pacientes tão debilitados, sem qualidade, sem autonomia, sem mobilidade. Então eu comecei a me questionar sobre as ações que a medicina tem, porque não fazia sentido mais para mim. Então foi nesse caminho, foi nesse questionamento que eu comecei a tentar olhar para o corpo humano com outros olhos. Nossa, isso é maravilhoso, né? Eu também acabo puxando com essa parte integrativa. Sim. E não tem como, né? Porque os nossos sentimentos, né, vão impactar nos nossos sintomas. Então você tem que realmente trabalhar dessa forma integrativa mesmo. Todas as vezes que o nosso corpo é o painel do carro que sinaliza o que a gente precisa entender, né? E ninguém tampa a luzinha da gasolina, Sim. senão fica sem gasolina no meio da rua. Exatamente. Então, se a gente só silencia os sintomas, que é o que muitas vezes a medicina mais convencional faz, a gente só está colando um adesivinho no painel do carro e daqui a pouco a gente fica sem gasolina no meio do caminho. Né? Exatamente. E entra, né, até a parte do emagrecimento, que tem que ser de dentro para fora. Não adianta ser de fora. Porque senão você está prejudicando a sua saúde. E aí o que adianta você estar magra se você não está com saúde, disposição, energia, né? Bom, pensando nessa parte de longevidade, na sua prática do seu dia a dia, o que faz realmente a diferença para uma mulher viver mais e melhor, principalmente após os 40 anos? Sabe, depois dos 40 anos a gente tem um processo de um declínio hormonal muito significativo, né? Então, o processo de envelhecimento celular que a gente tem ali nos ovários, consequentemente em todo o resto do corpo, levando uma queda hormonal muito importante, impacta todo o corpo, todo o corpo. Então, eu acho que o primeiro ponto para uma mulher de 40 anos, o que ela precisa entender, que é muito que elas chegam no consultório doutora, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia há 5 anos atrás e eu não tenho o mesmo resultado. E eu falo, sim, o seu corpo não é o mesmo. Eu sempre uso muito a analogia do carro e a manutenção que um carro zero dá é muito diferente que um carro mais velho dá. Então, as escolhas que uma mulher mais velha precisa ter são muito diferentes das escolhas que ela tinha quando ela tinha 20 anos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu entendo que o processo de envelhecimento é esse processo de autoconhecimento. E muitas mulheres chegam aos 40 anos sem entender como é o ciclo menstrual, nunca nem menstruaram direito, porque sangramento com anticoncepcional não é menstruação, é sangramento. Então não sabe como é um ciclo, não sabe como é um fluxo, não se conhece na oscilação do humor ao longo do mês de uma mulher, porque a mulher é cíclica. E aí quando ela chega aos 40 anos e ela se depara com uma queda hormonal absurda, que tem um impacto intestinal, que tem um impacto tireoidiano, que tem um impacto imunológico, que tem um impacto neurológico muito importante, ela se assusta. Ela se assusta e aí a mudança tem que ser muito drástica. Por isso que a construção desse autoconhecimento, dessa escuta do corpo, dessa sensibilidade de percepção do que o corpo está pedindo e das mudanças que estão precisando existir, é o segredo para a longevidade da mulher mais velha. E é incrível como a gente começa a escutar o nosso corpo, como a gente fica mais sensível a até evitar muitas coisas, né? Então, assim, eu vejo muito no consultório, quando a gente descobre algum alimento que faz mal, a pessoa para de comer, a melhora da qualidade de vida dela aumenta muito. E aí, quando ela volta a comer, algumas simplesmente não querem saber e voltam a comer, e é isso aí, e deixa isso para lá. Mas quando você está atenta em relação a isso, você mesmo já pensa, poxa, se eu como X, não vai me fazer mal, mas se eu como muito, então isso já vai impactar na minha qualidade de vida do dia seguinte, do sono e tudo mais. Sim. E aí ela passa a ter essa percepção do seu dia a dia, Sim. né? Então, assim, isso é vital para quando chegar mais lá na frente, nesse envelhecimento, Exato. Não tá com disposição, ser um idoso ativo, né? Até porque, ao passar do tempo, quanto mais a gente envelhece, mais a gente demanda reparo.
né? Exatamente, então, igual o carro. É igual um carro. Esse reparo, ele acontece quando a gente dorme, principalmente. Sim. Então, a mulher que envelhece, para envelhecer com qualidade, com longevidade, no sentido de autonomia e não ficar se sentindo muito mal, ela precisa fazer a base. O basicão, o famoso básico que funciona, não é mais uma escolha. Se ela quer ter qualidade de vida e ela está envelhecendo, ela tem que fazer aquilo. E muitas vezes não é o que a rotina de vida pedia para ela antes. E adaptações e mudanças precisam acontecer para que isso chegue. Eu vejo muitas das mulheres acabam muito entrando no modo automático, né? Então, exato, assim, com essas multitarefas, vai levando, e aí não se colocar também como prioridade. Então, entra a casa, depois entra os filhos, e aí vai se deixando para depois, né? E você sabe que eu vejo isso hoje muito como uma transferência de responsabilidade. Muito claro, então, isso, direto. Então, e é assim que eu converso com as minhas pacientes. Eu brinco que eu não sou psicóloga, então eu tenho licença para falar o que eu quero falar, sem ter que esperar ela descobrir. Então, assim, a mulher que transfere a responsabilidade da falta de saúde, da falta de qualidade, pelo filho, pelo trabalho, pelo marido, por qualquer coisa, ela está transferindo uma responsabilidade e ela está em busca de uma pílula mágica, que não existe. Então, a mulher mais velha, que nunca se conectou, que nunca conseguiu entender esse movimento, é uma mulher que vai ter muita dificuldade de mudar. Porque é muito mais fácil ela transferir a responsabilidade e não assumir a responsabilidade da própria vida, né? Então, é a paciente que vai fazer por um tempo e depois vai parar, é a paciente que vai falar que nada adianta. Que não tem tempo. Que não tem tempo, exatamente. A prioridade, né? Não é ela, não é a saúde, não acaba sendo, exatamente, né? Sempre bengalas ali se apoiando, né? Mas é exatamente isso. E quando a gente para pensar no emagrecimento, né? Então a gente não tem como fugir, né, desse assunto, porque não é só mais uma questão de físico, né? Mas sim de parte de saúde, deixar o nosso corpo saúde funcionando. Pública. Eu acho que é um problema de saúde pública. O Estado deveria olhar mais para isso. E é uma guerra comercial de farmácia, da indústria alimentícia, e a gente está ali no meio, e marketing, e a gente está ali, vai na onda, né? Então, ir mais a fundo, entender o seu próprio corpo, escutar o seu próprio corpo para não cair, né, nessa conversa de marketing, é vital. E quando a gente pensa nessa parte de emagrecimento, a gente também tem que pensar muito nessa questão hormonal, né, de como o nosso corpo está funcionando. O que você vê mais ali no seu consultório de desequilíbrios em relação a essa parte? Obesidade, então vamos falar de obesidade, tá? Não vamos falar de um sobrepeso, vamos falar de obesidade mesmo. Obesidade é uma doença, tem CID, e assim como todas as doenças, ela é multifatorial. Então, a gente tem resistências... fugiu a A gente tem resistências de receptores múltiplos hormonais. Então, o paciente com obeso, ele tem diversas resistências a um monte de hormônio que trabalha na saciedade, no metabolismo da gordura, no metabolismo do carboidrato, da proteína. A gente tem falando da mulher, né? A gente tem a grande maioria das mulheres começa esse ganho de peso num processo de depois dos 30 ali, né? Aonde a gente começa o marco da queda hormonal. A gente tem uma questão metabólica envolvendo tireoide muito importante. Hoje a gente tem um mundo onde as pessoas são desnutridas, onde elas comem, mas elas não se alimentam. É diferente você comer e você se alimentar. A comida hoje processada é uma comida que não fornece nada. Então, o que eu pego no consultório são muitos pacientes obesos desnutridos. Eles têm todos os níveis nutricionais baixíssimos. Selênio baixo, iodo baixo, magnésio baixo, zinco baixo, vitamina D nutrientes básicos, baixo, ferro baixo. É o básico para o corpo funcionar.
É o básico do básico. Então, assim, esse paciente que já tem uma predisposição genética para resistências hormonais, para receptores disfuncionais, onde a secreção desses hormônios já precisa mudar, que vem de um estilo de vida onde ele não come comida, porque a gente não chama comida, né? A comida no pacote é produto alimentício. Comida a gente planta, colhe ou mata. O resto é produto alimentício. Então, esses produtos alimentícios não entregam para o nosso corpo as ferramentas básicas de funcionamento. Quando a gente estuda hoje a medicina regenerativa, que está indo além até dessa questão integrativa, a gente está estudando o funcionamento de reparo e regeneração celular. E não tem como a gente olhar para isso sem olhar para micronutriente. É bioquímica pura, que eu amo. Então, as vitaminas do complexo B, os processos de metilação, que são muitas vezes que estão envolvendo ali o reparo de DNA, tudo isso está no paciente obeso. Tudo isso o paciente obeso apresenta. Então, o paciente obeso que não olha num tratamento de forma, ele só quer perder gordura sem mudar as escolhas, não vai durar, não vai funcionar, porque não tem... E aí a gente entra muito até agora num assunto que, assim, não tem como ali, né? São as canetas que, assim, tá crescendo muito no mercado, né? E aí estão vindo mais ainda agora, né? Com mais hormônios, né? Então agora está chegando com 3 hormônios agora associados. Então, e a gente vê, né? Até uma mudança no mercado de vestuário, devido a esse tratamento de obesidade mesmo que as pessoas vêm perdendo. E aí, uma coisa que eu acho que assim é muito legal com essa medicina que você trabalha é justamente, não é simplesmente o fato de usar a caneta e perder uma gordura corporal, mas sim ajustar o metabolismo para que ele consiga sinalizar os hormônios necessários, funcionar de uma maneira adequada, né? E para dar todos os resultados de saúde, de qualidade de vida que a gente precisa para o dia a dia. Você sabe, Gi, eu acho que as pessoas, o ser humano tem o hábito de menosprezar o sucesso alheio, tá? Então, assim, ao meu ver, eu prefiro muito mais um paciente obeso usando o Mounjaro e emagrecendo, independente do acompanhamento, do que ele se manter obeso. É comprovado que os riscos que esses medicamentos trazem são infinitamente menores do que o risco dele se manter obeso. Então, ponto. Isso é o ponto. Agora, se estamos falando de um emagrecimento com qualidade, de um paciente que quer parar um dia de usar a caneta, se é um paciente que ele quer entender mais sobre o corpo dele, é outra conversa. E eu acho que não tem problema nenhum também o paciente estar obeso e ele querer usar a caneta e emagrecer. De verdade, eu acho que criou-se muito mimimi em cima disso. Quantas mulheres não usam doses baixas daquele remédio para a pele ficar bonita e afinar o nariz? Quanto que a gente não usa de botox? Quanto que a gente não põe de bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico na cara para ficar com a cara esticada? É a mesma coisa. É um medicamento. É um medicamento. E a diferença entre remédio e veneno é dose e indicação. Se o paciente é obeso e ele tem indicação de usar o medicamento, melhor que ele use do que ele morra infartado. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu nem gosto das pessoas que menosprezam as conquistas dos pacientes obesos pela caneta, que é o que mais a gente vê hoje. Emagreceu, mas porque está usando a tirzepatida. Vai lá usar. Vai lá investir essa grana. Vai lá fazer o que ele está fazendo, daí a gente conversa. Porque não é fácil do mesmo jeito. E ainda mais um obeso, que daí realmente as sinalizações hormonais dele não ocorrem. Então, questão de sinalização de fome, saciedade, de ativação de tecido adiposo, é uma outra situação. E você sabe o que eu vejo, Gi? Às vezes, paciente que nem é obeso, mas que, por exemplo, tem uma compulsão alimentar e aquilo destrói ele mentalmente. Quem tem compulsão alimentar, só quem vive com pessoas com compulsão alimentar, e a gente trabalha com isso, sabe o quanto aquele paciente sofre. E ele voltar a ter autonomia sobre a vida dele, porque é como se a comida dominasse ele, e ele conseguiu usar um medicamento que não faz mal para ele, porque de fato os riscos são muito pequenos quando usados de maneira orientada. E se ele consegue controlar e a comida não dominar mais ele, por que não fazer?
Entende o que eu quero dizer? Sim. Mas, de fato, existe o grande problema do uso indiscriminado e sem orientação médica. Esse que eu acho o grande problema. Isso eu acho. Eu acho que cada macaco dentro do seu galho, e eu acho que o medicamento como esse tem que ser prescrito por um profissional médico que entenda sobre, porque isso está acontecendo também. Tem muito médico que faz um curso de final de semana e sai prescrevendo Mounjaro e não sabe lidar com as situações que vêm, e nem sabe que as situações que vêm são decorrentes do medicamento. Então, os pacientes que estão comigo, que me procuram, são pacientes que sabem como eu trabalho. Então, eles sabem que a gente tem uma paciente em comum, né, que ela me pedia desde o primeiro dia. E eu não prescrevia, porque era uma paciente que não estava pronta para receber. Porque o metabolismo dela não ia responder da maneira adequada. Aí eu falava, é você colocar gasolina ruim numa Ferrari. Não adianta. Então, você preparar um corpo para receber um medicamento que é super moderno, muito bom de utilizar, pouquíssimos efeitos colaterais, mas tem um custo alto, vamos deixar seu corpo pronto para receber. Sim, esse investimento realmente seja exatamente. Então, eu acho que essa questão da caneta, hoje em dia, isso vai ficar cada vez mais ainda. Está saindo uma caneta nova agora, que vai... Eu tenho certeza, porque o último estudo que eu li essa semana é surreal. Sim, essa aqui, que vai, né, o GLP-1, o GIP e o... Isso. Ela é maravilhosa. Sim. Eu tenho certeza que vem de fato para revolucionar. E eu acho que a obesidade é um mal da humanidade. Você viaja, você vai para os Estados Unidos, você vai para fora, as pessoas estão cada vez mais obesas, no Brasil também. E eu acho que é um grande problema, e acho que é muito melhor... às vezes medicar e emagrecer do que se manter gordo. Sim, sim. Desde que seja bem orientado. Desde que seja bem orientado. E nesse sentido, como que você enxerga assim, para quem realmente faz, aquela pessoa lá precisa? O que você coloca ali como um divisor? Ganho de músculo. O paciente tem que, primeiro que ele não pode parar de comer, então tem um estudo muito grande mostrando que a efetividade dele, às vezes em doses baixas, é muito maior do que em doses altas, na manutenção do peso, porque ele corta tanto o apetite que muitas vezes o paciente nem consegue comer. Então você não tem um aporte nutricional adequado, e aí o paciente evolui para uma desnutrição, e essa desnutrição que faz o reganho de peso depois. Então, o limiar para mim é o paciente, tanto que eu pergunto para todos os pacientes. Eu faço ajuste de dose a cada 15 dias nos meus pacientes, e a minha pergunta é: você está conseguindo comer a proteína adequada? Você está conseguindo comer a proteína que a Nutri passou? A quantidade de proteína que a sua Nutri passou, você está conseguindo comer? Se o paciente não estiver conseguindo comer aquela quantidade de proteína, eu diminuo a dose. Porque ele tem que conseguir comer, senão ele vai desnutrir. E se ele desnutrir, quando ele parar o remédio, ele vai ganhar. E outra, vai perdendo mais massa magra ainda, e isso vai, vai diminuindo o metabolismo, exatamente. E o paciente precisa entender que o processo de emagrecimento é um processo de doença crônica. Pode ser que ele precise para o resto da vida. Sim, dependendo da situação. Dependendo da situação. Então, não adianta o paciente usar... vou me programar para usar um Mounjaro 6 meses, e aí eu vou parar. Não adianta. Não é assim que funciona. Então, paciente que luta com a balança há muito tempo, vive naquele efeito sanfona que a gente chama, ele precisa de mais tempo para o cérebro dele entender que aquele novo peso dele é o peso ideal. Porque o cérebro dele conhece aquele peso antigo e vai fazer de tudo para voltar naquele Sim, peso. Incrível, né, como o nosso corpo é. Porque daí ele começa a liberar hormônios para ter o reganho. Exato. Então, assim... Cai o metabolismo, e esse período é um momento muito importante. Que é o corpo entender para depois manter esse peso, né? Então, para mim, mais difícil que perder o peso hoje por conta das canetinhas, o mais difícil que perder hoje é manter. É entender o que fazer para manter. Por isso que o acompanhamento de emagrecimento tem que ser um acompanhamento muito próximo. Você tem que estar com o paciente a cada 15 dias, você tem que ouvir o paciente você tem que acompanhar ele com pesagens periódicas, porque esse paciente começou a reganhar, você tem que mudar a estratégia. Tanto que a gente se fala o tempo inteiro, né? Sim, porque é no dia a dia. E dependendo da sensibilidade desse paciente, no final de semana, se abusou ou veio alguma questão emocional, então já
já comeu a mais, ele já entra numa onda de reganho e aí depois o corpo dele vai, né, absorvendo de muita velocidade isso, né. Puxar agora um pouquinho para a parte da mulher, da saúde da mulher, né. Então, muitas mulheres ainda veem, né, ali após os 40, já começam a sentir, e ainda tem até aquele medo ali, né, que já tem aquela roda de mulheres que já começaram algumas a entrar no climatério, estão ali na menopausa, questão de ganho de massa de gordura, fogachos, entre todos os outros sintomas, né? Do seu ponto de vista ali, o que realmente ali muda no corpo da mulher e quais estratégias médicas você entra mais forte para a gente garantir a questão de energia, de qualidade de vida mesmo dessa mulher? Como a gente falou, é uma mulher que já tem que estar fazendo o básico. Então ela tem que estar fazendo atividade física, dormindo bem, se alimentando bem, tomando água, precisa de uma boa terapia. Assim, tem paciente que vai lá e eu falo, eu só te atendo se você for para terapia, senão não dá mais. Porque a gente chega no limite, né? Então é uma paciente que precisa, porque de fato é um momento transicional na vida da mulher, psicamente falando e metabolicamente falando, muito importante, né? Quando a gente fala de mudanças físicas, existe uma mudança de receptor. Então hoje em dia, cada vez mais, ao invés de a gente estudar o hormônio, a gente tem estudado os receptores. A gente vê que os receptores hoje são muito mais importantes do que o próprio hormônio em si, né? Eu brinco que o hormônio é a chave e o receptor é a fechadura. Não adianta nada você ter uma chave com uma fechadura disfuncionante. Existe uma mudança de receptor. A gente tem dois principais receptores de estrogênio no nosso corpo, beta e alfa, e existe uma mudança desses receptores no corpo da mulher. Por isso que existe um aumento do acúmulo de gordura em circunferência abdominal na mulher, né? Por conta dessas mudanças desses receptores. O que a mulher pode fazer, além de fazer o básico, é procurar ter um bom acompanhamento para fazer uma reposição hormonal. Então é uma fase muito difícil emocionalmente, porque a mulher precisa aprender a lidar com essa oscilação hormonal. A progesterona é o primeiro hormônio que cai, então muita gente acha que os primeiros sintomas estão relacionados à falta do estrogênio, e não é. Os primeiros sintomas estão relacionados à falta da progesterona, que vem com a alteração do sono, com a irritabilidade, com dores no corpo, tensões musculares, tudo isso é muito relacionado à progesterona. Então a mulher, a gente precisa entender, escutar, e a estratégia médica mais efetiva é a reposição do que está faltando, não tem jeito. Mas é que nem você falou, é cuidar primeiro da base, porque assim, é incrível como já cuidando da base, você já tem muitas melhoras, né? A mulher vai demorar mais para ter sintoma, para apresentar a necessidade da reposição. Então esse básico é incrível, assim, porque como a gente acaba atendendo muitas mulheres, fazendo esse processo de desinflamação do corpo, as coisas já vão se encaminhando. Bom, e agora, né, para você, né, pensando você, doutora Maria Fernanda, né, como médica, mulher, o que as mulheres precisam saber sobre saúde e autocuidado, que é uma coisa assim que você fala para todas no seu consultório? Saúde e autocuidado envolve autoconhecimento. A mulher que não sabe interpretar o que o corpo está pedindo é uma mulher que não sabe se cuidar. Uma mulher que não tem conexão, que não entende o que está acontecendo ali e não consegue perceber o simbolismo dos sintomas dentro do corpo, sabe? Então, muitas mulheres, elas têm muitos sintomas muito relacionados a uma sobrecarga emocional, a uma sobrecarga mental, a uma desconexão. Então, hoje, para mim, não existe saúde, não existe longevidade sem autoconhecimento. Não existe. E não se acostumar com a dor, né? Você falou, então, às vezes, eu sempre tenho isso, ou já faz parte, ou é assim mesmo. E vai levando isso como se fosse natural, né? E é isso, é porque não se conhece. Não se conhece e não se valoriza, não se prioriza também. E nunca parou, nem parou para tentar prestar atenção, né? Nunca parou. E é muito engraçado isso, que eu tenho muitas mulheres que chegam no consultório, eu só vim para fazer um check-up e ver se está tudo bem. Mas você não tem nenhuma queixa? Não tenho nenhuma queixa. Aí você começa, mas como que é o seu sono? Não, eu durmo super bem. Você dorme e acorda bem descansada? Não, eu acordo umas 4 vezes para fazer xixi. Aí você começa a tirar daquela paciente e ela tem vários sintomas
que ela não identifica como sintomas. Porque é normal. Porque ela acha que é normal, mas não é normal. Sim. Não é nada normal. É. Bom, Fê, agora a gente tem um quiz com perguntas rápidas e resposta de uma palavra. Nossa, isso é muito difícil pra mim. Eu tô muito prolixa. Então vamos lá. Um vilão do metabolismo. Um vilão do metabolismo? Resistência insulínica. Um hormônio mais desafiador na menopausa. Estrogênio. Um remédio do futuro para emagrecer. O fugiu o nome. Eu li ontem. Retatrutida. Retratutida. Um erro comum no emagrecimento. Um erro comum, não priorizar o ganho de massa muscular. Autoestima se constrói com? Autoconhecimento. Palavra que define saúde. Coerência. Perfeito. Obrigada, Fê. Obrigada, foi um prazer obrigada, ter obrigada. aqui você compartilhando, né, toda a sua experiência maravilhosa. Muito e obrigada por esse momento. Eu que agradeço.